Eu amo a palavra do Senhor. Eu gostaria que você, por um instante, fechasse seus olhos, peça que o Senhor falar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, uma palavra que é uma espada, separa aquilo que é do céu, daquilo que é da terra. Senhor, que os nossos olhos se abram nessa noite, queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Queremos ser encorajados pela tua palavra. Ó Deus, seja ela o pão dos filhos. Pão dos filhos. Dar-nos ouvidos para ouvir, olhos para vê-los. Ó Deus, tu és a fonte inesgotável. Ah, Jesus, que os nossos olhos possam ver a tua beleza, a tua santidade. Quem o Senhor verdadeiramente é. Porque é isso que nutre a nossa alma. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. No livro de João, capítulo 17, verso 3. João foi o discípulo amado. E João então disse que a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem o Senhor enviou. Perceba que João está dizendo que nós não iremos conhecer Deus nessa vida, na sua plenitude. E por isso Deus planta no coração do homem a eternidade. Porque nós iremos precisar de uma eternidade inteira para conhecermos ao Senhor. Há tempos atrás eu vi uma expressão, algo que eu fiquei chocado. Porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, você vai perceber que os anjos, eles ficam diante do Senhor de uma maneira ininterrupta, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. E junto com os 24 anciões, eles estão declarando a santidade do Senhor. E nós ficamos perguntando, mas por que eles não param de repetir? Eu vi um homem de Deus dizendo, e eu considero o que ele disse. Ele disse que esses anjos dizem santo, e à medida em que eles expressam a santidade do Senhor, Deus então remove mais um pouco das escamas dos olhos desses anjos, eles se passam a conhecer o Senhor um pouco mais. E aquilo se torna como se fosse algo viciante. E eles então continuam dizendo santo, porque isso é prazeroso, conhecermos quem é o Senhor. Mas a triste notícia que eu tenho para você é que talvez na nossa vida nós podemos estarmos inseridos dentro de igreja, participando de células e até mesmo fazendo cursos, e mesmo assim não conhecermos o Senhor. Jesus, ele escreve algumas parábolas para mostrar essa verdade. Irmãos, uma parábola que é um clássico, uma parábola que nós conhecemos, uma parábola que, assim, até quem não é crente já ouviu essa parábola. É a parábola do filho pródigo. Mas eu confesso para vocês que esses dias eu fiquei pensando nessa parábola. Eu já preguei a parábola do filho pródigo, falando sobre o filho que foi embora. Eu já preguei falando sobre o irmão justiceiro. Eu já também falei sobre o pai amoroso. Falei sobre essas três figuras. Mas o interessante dessa parábola, e hoje eu quero compartilhar com você esse aspecto dessa parábola que me deixou triste, é que toda boa história termina bem. Mas essa parábola não termina bem. Porque quando você olha para a parábola, o irmão mais velho, ele termina a parábola, ele morre sem conhecer o pai. A parábola termina sem que o filho conheça o pai. A Bíblia diz que quando o filho mais velho vem da obra do campo, ele então pergunta o que está acontecendo.
E um dos criados diz: olha, o teu irmão mais jovem que tinha se perdido e foi encontrado, o teu pai então deu a ele vestes novas, deu a ele sandálias novas, deu a ele um novo anel, deu a ele dignidade, mandou matar um cordeiro e agora começou a festa, vamos entrar. E o irmão mais velho não quer entrar. Existe um ressentimento, existe algo no coração dele, sabe, um espírito de injustiça. Então o pai vem e fala: filho, vamos entrar. Ele então diz: olha, esse é teu filho, nem chama de irmão. Por quê? Porque ele considera aquilo uma atrocidade. Esse teu filho que desperdiça todo o seu recurso com meretrizes, a ele você dá uma festa. Eu estou aqui trabalhando, jamais recebi uma festa como essa. Ou seja, ele se relacionava com Deus como sendo um Deus patrão. Ele via Deus como um patrão. E eu lembro que no começo da minha vida cristã, no começo da liderança em Goiânia, eu lembro em que cheguei um momento que eu conversei com o meu discipulador e eu disse: olha, eu estou indo na cela, não falto um culto, vou nos encontros, mas eu estou cansado. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas parece que eu estou distante de Deus. Esse era o meu sentimento. E sabe, esse é o retrato do irmão mais velho. Ele não vê Deus como sendo pai, ele o vê como sendo um patrão. Já o filho mais novo, ele olha para o pai e vê o pai como sendo um produto. Me dá minha parte. Ele usa Deus. Sabe, ele quer participar de culto, mas ele sempre está pedindo algo de Deus. Ele fica observando o que Deus pode me abençoar. Então a visão que ele tem de Deus também é uma visão distorcida. E sabe, irmãos, você está em um ambiente saudável. Aqui é um ambiente saudável, porque tem lugares onde as mulheres não podem cortar o cabelo. Tem lugares onde as mulheres não podem raspar o cabelo de sovaco. Tem lugares onde as mulheres não podem raspar o cabelo das pernas. Tem lugar onde a mulher não pode vestir calça. Tem lugar onde os membros da igreja não podem banhar nu. Eles banham com roupa, com medo de Jesus voltar e eles serem pegos de surpresa. Ou seja, olha o nível que essas pessoas têm de Deus. Olha como que elas olham para Deus, como que elas enxergam a Deus. Pessoas que veem Deus como um carrasco, como um Deus mau, vivem com medo, vivem atormentado. Você pode observar isso. Jesus também conta uma outra parábola, a parábola dos talentos. E o Senhor, ele é generoso, ele dá talento para todos. Na obra de Deus, ninguém pode dizer que não tem talento, porque todos nós recebemos, de alguma forma, talentos. E o Senhor sempre dará talento de acordo com a nossa capacidade. A um é dado 5, a outro é dado 2, e a outra é dado 1. E ninguém pode, às vezes, questionar o Senhor, porque ele dá de acordo com a capacidade. Alguém que recebe 5, mas tem a capacidade de 1, ele não vai conseguir, porque ele vai matar ele. Então Deus vai dar de acordo com a capacidade de cada um. E a Bíblia então diz que teve um servo, que quando o Senhor vem prestar conta com eles, ele diz o seguinte: olha, Senhor, tu és um Deus rigoroso, que tenta colher onde o Senhor não tem dado, e por isso eu enterrei o talento que o Senhor me deu. Veja bem, irmãos, quando você olha para Deus e o vê como sendo um Deus mau, essa sua interpretação vai te paralisar. Você não vai ter frutos, você não vai avançar, porque a sua visão é uma visão completamente distorcida. Então, se nós queremos avançar como povo de Deus, precisamos ter uma visão clara de quem é Deus.
Precisamos ter uma visão correta de quem é Deus. E o interessante é que a única maneira de compreendermos e de entendermos e de sabermos quem é Deus é por meio do Filho. Jesus veio mostrar como que é o nosso Deus, a extravagância do nosso Deus. E nessa parábola do filho pródigo, você vai perceber que ele mostra que o Pai é rico em misericórdia. Há muito recurso nos céus para os filhos. Jesus então expressa dizendo, quando o filho vem, aquele que é rico em misericórdia, aquele que é rico em graça, em favor, em dar aquilo que nós não merecemos. Quando o filho mais jovem, ele vem, a mentalidade dele ainda, a mentalidade de trabalhador, ele começa então a se organizar. Ele queria uma assentação por meio do mérito. Ele então começa a dizer, olha, eu voltarei ao meu pai, eu direi, pai, eu pequei diante do céu, diante de ti, então não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai, então, em outras palavras, não deixa de terminar e diz, não, o padrão não é esse, você não me conhece, isso é uma loucura, você vive comigo, você saiu, mas você nunca me conheceu. Mas a minha graça vai te alcançar. O apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, que eu não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Para alguns é loucura, mas para nós que cremos no poder de Deus. E o pai, então, já velho, ele mostra qual que é o coração, a maneira, a interpretação que nós precisamos ter desse pai amoroso. O salmista Davi, embora vivesse no Velho Testamento, da Velha Aliança, ele conseguiu ver e ele conseguiu então expressar uma das maiores figuras de Deus na Velha Aliança é de um pastor. Pastor não maltrata as ovelhas. Pastor apacenta as ovelhas. O pastor leva as ovelhas para o pasto verdejante, para as águas tranquilas. E ainda que essa ovelha, ela se desvie, ela ande no vale da sombra da morte, o pastor diz, não tenha medo, porque eu estarei com você. Essa é a figura que Davi conseguiu estabelecer. E quando nós olhamos para a história de Davi, você percebe que existem algumas características poderosas, entre elas, Davi era alguém que era corajoso, era movido por fé, ele não se intimida com gigantes, porque ele sabia que a sua energia, que a sua força e o seu combustível vinha no Senhor. E como disse João, aqueles que estão no Senhor lançam fora todo medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O traço de alguém que se sente amado e que tem o Senhor, que tem uma visão correta de Deus, é que tem fé. Fé para viver o sobrenatural. Davi não apenas viveu o sobrenatural, ele levantou, estabeleceu discípulos que tinham essa mesma estirpe, esse mesmo coração. A Bíblia diz que Davi meditava na palavra do Senhor. Nós podemos observar isso no livro de Salmos, capítulo 1, verso 2, onde o salmista diz, antes o meu prazer está na lei do Senhor, nela eu medito de dia e de noite. Davi, ele além de ser um homem de fé, ele era um homem da palavra. Mas tinha outra característica de Davi, muito importante. Davi honrava aquilo que Deus confiava a ele. O seu pequeno rebanho era o seu maior patrimônio.
Ele era fiel àquilo que Deus tinha dado a ele. E nós podemos perceber que Davi também fez isso com seus discípulos. O que Davi fez? Davi levantou homens valentes. Esses homens tinham essa mesma característica. Porque Davi tinha uma visão correta de quem era Deus. Você sabe quem é Deus. Você tem uma imagem correta de quem é o Senhor. A Bíblia diz que certa vez um discípulo chamado Filipe, ele diz: Senhor, nós queremos ver a Deus. E Jesus então disse: quem vê a mim, vê também o Pai, porque eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que certa vez um leproso chega para Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, expressando Deus, ele diz: sim, eu quero ser curado. A imagem de Deus para nós é uma imagem de um Deus que cura. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que restabelece. É o Deus que muda. Não existe para ele ex-drogado. Não existe para ele, porque ele pode fazer de você um grande guerreiro. Na verdade, aqueles que eram os ex, podem se tornar valentes na presença do Senhor. Sim, eu quero ser curado. Para um defunto, Maria e Marta chegam dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. E ele então, de uma forma poderosa, disse: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Guarda, vem para fora. E o defunto ressuscita, porque teve uma imagem correta de quem é o Senhor. Os discípulos estavam ali diante de uma tempestade, comendo, e de repente ele vem e diz: não tema. Ele então acalma a tempestade. E os discípulos então começam a falar um com o outro, dizendo: quem é esse que até a tempestade se submete à sua palavra? Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que é por você. Você não está sozinho. Paulo diz: olha, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, sim, ele supre cada uma de vossas necessidades. Meu querido irmão, se você tem muito boleto, se não tem portas abertas diante de você, isso não determina a sua segurança, mas a palavra que sai da boca dele. Esse é um Deus que supre, e ele vai te suprir, não vai te faltar nada. O azeite da botija vai se multiplicar. Esse é um tempo de multiplicação na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então olhe para o Senhor como um Deus que supre, o Deus que é um bom pastor, o Deus que nada vai faltar. Agora, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não temos, ou talvez não temos tido, uma visão correta de Deus. Qual tem sido as suas batalhas? Qual tem sido os seus desafios? Diante de você tem um Deus bom. Diante de você tem um Deus que supre. Diante de você tem um Deus que jamais vai apartar de você. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, jamais esquecerei de você. A Bíblia diz que certa vez Satanás, na velha aliança, ele vem ter com Deus. E Deus então se orgulha de Jó, dizendo: está vendo meu servo Jó? E o Satanás então diz: mas o Senhor o cerca com a tua bondade, como que ele vai murmurar? A nova aliança, a grande verdade é que você é cercado com a bondade do Senhor. Se você
tivesse revelação de quem é Deus, se os seus olhos se abrissem de verdade, você não ia correr atrás de dinheiro. Você não ia correr atrás de bênçãos. Porque a promessa de Deus é que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você e te alcançarão. Amém. Sabe a sua carência? É a ausência de revelação da plenitude do Senhor. Davi então conhecia Deus. Oração para ele não era um fardo. Oração para ele não era algo difícil. Mas a oração para ele era prazeroso. Prazeroso. O combustível do coração de Davi era conhecer o Senhor. Meu querido irmão, se nós não tivermos tempo com o Senhor, a única coisa que nós vamos poder testemunhar é que nós temos uma religião. E religião é morte. Com religião você não vai conseguir intimidar o inferno. Com religião você não vai conseguir frutificar. Com religião nós iremos ser pessoas estagnadas. Mas se houver em nós clareza de quem é o Senhor, se os nossos olhos se abrirem, como disse João, que nós iremos precisar de uma eternidade inteira para conhecermos o Senhor. E nós então não iremos nos distrair, porque sabemos que com o Senhor nós iremos acelerar o processo do crescimento das nossas vidas. Eu fico pensando em Jesus. Tem algumas coisas que não tem como nós dimensionarmos, entre elas é Jesus com o ministério de 3 anos e meio conseguir fazer a bagunça que ele fez. Como que em 3 anos e meio ele conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer? E a Bíblia diz que se fossem escrever tudo aquilo que ele tinha feito, não iria caber em nenhum livro no mundo. Mas Deus, aprove a Deus acelerar o processo. Quando nós investimos tempo em intimidade com o Senhor, você ganha tempo. Oração não é uma perda de tempo, pelo contrário, oração é sabedoria para ganharmos tempo. Jesus disse isso a Marta. Marta, Marta, você escolheu a pior parte. Está trabalhando muito, você vai cansar e vai murmurar. Você vai andar no princípio da comparação. E você não vai julgar outros, porque é isso que acontece quando você é um bom trabalhador sem o Deus da obra. Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela, porque Maria estava ganhando tempo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deixa eu traduzir para você o que o apóstolo está pregando. O que ele está dizendo? Existe um espelho poderoso, chamado espelho de Deus. Esse espelho tem uma imagem de um leão. E você é um gatinho. E quando você aparece na frente desse espelho, e tem a figura de um leão, quando você se move, o leão que está naquele espelho se move também. E você fala, cara, sou eu. Mas na verdade só tem um gatinho. Mas à medida em que você começa a contemplar esse espelho poderoso, que na verdade não é mágico, é sobrenatural, você começa a ser transformado de acordo com a imagem que está sendo refletida naquele espelho. É isso que Paulo está dizendo. Quanto mais tempo eu tenho olhando para esse espelho, mais eu serei transformado. Diante dos desafios que você tem passado, me fale quais são as suas armas.
Quando os filhos de Deus estão despreparados no momento da guerra, porque não discernem o mundo espiritual. Eu fico olhando alguns irmãos, e eles assim, nossa, tem tempo que eu tô com essa enfermidade, a minha enfermidade é essa, porque vai sair dele, entender essa enfermidade. Não, nossa, é a cura, nossa, é a restauração. Eu quero conhecer o Senhor. Como que você tem se relacionado com Deus? Deus para você tem sido um patrão onde você executa todas as suas ordens. O interessante é que as obras da carne são obras que são feitas por você. As coisas do Espírito são geradas. É fruto. Os nossos frutos em Deus serão determinados pela nossa intimidade com Ele. Tem gente que às vezes tem tentado demais, não conseguindo nada, porque que são obras da carne. Paulo, apóstolo, ele era um detentor de um grande conhecimento. Era alguém muito habilidoso, capacitado, era discípulo de um dos maiores rabinos de Israel. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, viu a face de Jesus, ele decidiu considerar tudo que ele tinha como sendo escória, lixo. Ele disse que tudo agora que ele era por causa da graça de Deus, não por causa das suas habilidades. A nossa riqueza, ela é encontrada na revelação de quem é Deus. Nosso Deus é um Deus muito bom, é um Deus generoso, é um Deus que está compartilhando conosco sobre a sua presença, sobre a provisão. Ele quer ter conosco intimidade. O pai então diz para o filho mais velho: filho, tudo que é meu é teu. Quando você olha a história, eu não vou contar para você, porque certamente você já conhece a história do filho pródigo, mas você vai perceber que quando o pai ele divide a herança, ele dá entre os dois filhos. Na história judaica, conta-se que o mais velho recebe a porção maior, 66%. Então o que esse jovem mais velho recebeu não foi apenas um novilho, ele recebeu 66% da herança. Na casa do pai ele tinha roupa lavada, na casa do pai tinha servos, mas quando ele volta ele diz: nem um cordeiro o Senhor me deu. O senso de justiça própria o cega. Aquele filho mais velho não conhecia o Senhor. Ele queria desfrutar da herança do pai, se relacionando com o pai como um patrão. Pai, esse tempo inteiro eu tenho te servido. E você vai perceber que tem muitas pessoas no reino de Deus que também tem esse mesmo sentimento de frustração, de cansaço na obra de Deus. Eu tenho falado para os irmãos: olha, meu querido irmão, para você liderar, para você estar inserido na liderança, na obra de Deus, você precisa se sentir feliz e alegre. Nós não queremos gente carrancuda, gente que acha que a igreja está explorando ela. Não, essa visão está distorcida. Não é a visão celestial. A visão celestial é que o Pai é bom, o Pai é generoso,
verdade, quando Ele nos pede algo, Ele simplesmente está pedindo algo, porque Ele já compartilhou conosco. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também compartilho com vocês. Ou seja, Ele primeiro recebe o que eu recebi. Eu não estou dando para você aquilo que eu acho que eu tenho, não, eu estou dando porque eu recebi do Senhor. Primeiro Deus compartilha conosco. Sabe, irmãos, eu sou privilegiado. Se você está sendo tocado por Deus, Deus compartilhou comigo primeiro essa bênção. E eu quero poder olhar para o Senhor e dizer o seguinte: eu conheço a tua bondade, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai falhar. E sabe, irmãos, deixa de ser infantil. Esses dias eu conversando com o irmão veio assim para mim e falou assim: pastor, eu estou mal, pastor. O que foi, irmão? Eu tenho orado por todo mundo, e as coisas têm acontecido na vida das pessoas, e não tem acontecido na minha vida. Eu tenho fé para o outro, não tenho fé para mim. Eu oro e as coisas não acontecem. O que está de errado em mim? Aí eu falei para ele: filho, o que está errado é muito simples. A grande questão aí é que você quer um office boy. Deus não é office boy. Ele não vai fazer no seu tempo, Ele não vai fazer do seu jeito, senão vai ser danoso para você. Ele vai fazer no tempo dele, na maneira dele. Paulo diz que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. E sabe em que ocasião Paulo está dizendo isso? Quando as coisas não estavam dando certo. Mesmo assim, havia uma expectativa no coração dele. Ele não dizia: não, olha, isso vai cooperar para o meu bem. Eu não estou entendendo, mas isso vai cooperar para o meu bem. A maturidade, ela está conectada com o princípio da paciência. O erro do filho pródigo não era simplesmente dinheiro, porque na verdade na casa do pai tinha recurso. O problema dele foi a impaciência. Ele não esperou o tempo certo. Ele quis a coisa certa no tempo errado. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. E Deus então vai trabalhar conosco o fator paciência. Agora no mês de abril, dia 9 de abril, fizeram 15 anos que eu e a minha princesa viemos para Solo Barretense. Fizemos culto. Uma vez que eu fui fazer um culto, e aí nós começamos o culto, a gente já tinha um combinado, dizer o seguinte: você fica na mesa de som. Aí já foi sonoplasta. Você fica na mesa de som. Mas nós chegamos no prédio mais cedo. Você não pode ir no banheiro na hora da palavra, que eu preciso de você, se for vai antes ou depois. E aí teve um dia que nós fomos fazer um culto aqui na 20, aquela drogaria Rosário. E aí era 6 horas, e um sobrinho da Jacira tinha convertido lá em São Paulo. Acho que é Marcelo o nome dele. Ele tinha convertido em São Paulo, e ele veio para Barretos. Aí ele veio num carrão todo bonitão. Paz do Senhor, pastor. Falei: a paz, irmão. Que horas começa o culto aqui? Ele começa às 19 horas. Fiquei. Aí nós ficamos ali conversando. Faltava 10 minutos para o culto começar, e não tinha chegado ninguém. E eu conversando com ele, ele me interrompeu e disse assim: ó, pastor, se o senhor quiser trazer algum irmão aí, fique tranquilo. Aí eu falei: poxa vida, que oportunidade. Então, foi ele que falou. E aí tinha uma irmã que morava perto do prédio. Eu falei: pelo menos essa irmã vai no culto hoje. Eu fui rápido e gritei: Rosângela! E o filho dela gritou: pastor, terminou de tomar banho, está trocando, ela já está indo no culto. Pelo menos uma. E aí eu voltei pro prédio, e a Rosângela não veio.
Era um ponto especial o Dia das Mães. Mas eu fui pregar. E eu então preguei como se tivesse uma multidão. Mas eu confesso para vocês, o inferno vive com a minha cabeça. Você não tem chamado ministerial. As pessoas não querem te ouvir. E por muito tempo, pessoas começaram a questionar: será que você tem chamado mesmo? Por que a videira em outros lugares cresce e aqui não cresce? Eu não sabia responder. E nós temos vivido um tempo muito precioso. Eu não posso me gloriar porque não tem nada a ver conosco. Mas nós temos que ser aprovados no teste da paciência. Tem coisas às vezes que não tem acontecido conosco, mas continue crendo, continue acreditando. Tem algo que Deus tem colocado no seu coração, não negocie a promessa que Deus colocou dentro de você. Ainda que outras pessoas desacreditem, ainda que algumas pessoas não acreditem, você tem que se apropriar da promessa de Deus, e no tempo certo vai liberar o bom testemunho sobre a sua vida. E quando as coisas não vêm para nós, começamos então a olhar para alguns referenciais da Bíblia, referenciais de paciência. José foi um deles. Sempre Deus deu a ele um sonho. Ele passou 17 anos com seu pai, foi perseguido por causa do seu sonho, quase morreu, foi para o deserto, na verdade para o Egito. Passou 13 anos guardando a promessa, diante de muita pressão, uma pressão intensa, sendo caluniado, difamado. Levantaram contra ele acusações que ele não tinha feito, mas ele continuou crendo no Deus provedor. Ele não se rebelou contra Deus. Se nós fôssemos refletir um pouco sobre a passagem de José, José teve todas as inclinações. Ele poderia muito bem se rebelar contra Deus. Quando foi vendido pelos irmãos, ele poderia falar: é isso que eu ganho, acreditando no que o Senhor colocou no meu coração. A partir de hoje, ele fosse um rebelde, dando a resposta errada. Deus, a partir de hoje, eu não quero mais saber desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vou construir a minha vidinha aqui no Egito. Agora eu sou José do Egito. E você vê que essa questão desse título de José do Egito não foi dado por ele não, porque na verdade ele disse o seguinte: olha, quando eu morrer, não quero ser enterrado aqui para não ter ligação com o Egito. Eu sou José, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sustento o testemunho daqueles que vieram primeiro. Eu não solto as mãos das autoridades que me estabeleceram, porque eu aprendi. Mas ele passou um tempo ali sendo aprovado por Deus, o teste da paciência. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi teve que passar pelo teste da espera, sabendo que Deus é bom. Se as coisas não estão acontecendo para você, não fique aborrecido, tristinho. Deus está preparando algo grande para você. Na verdade, Deus não está preparando algo grande para você. Deus está te preparando para as coisas grandes que Ele tem para você. Talvez você não tenha estrutura. Olhe para Deus da maneira correta. Mateus capítulo 25, verso 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Esse cara tinha uma visão errada de Deus. E o que ele fez? Ficou paralisado, com medo. Não tem frutificação para gente que anda com medo.
para gente que tem uma mentalidade mesquinha acerca de Deus. Mas quando nossa visão se abre, nós compreendemos que Deus é um Deus generoso, é um Deus bom, é um Deus que supre, é um Deus presente. A imagem correta que nós precisamos ter é que o Pai está correndo em sua direção, é que o Pai está vindo sem uma palavra de condenação para você, é que o Pai está preparando uma grande festa para nos recepcionar. Deus é rico em misericórdia. Jesus então vem revelar essa nova imagem de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Ele é aquele que restaura a alma, que nos dá uma mentalidade sã. O seu sangue nos liberta de toda condenação maligna. Ele é o justo que justifica o injusto e nos coloca em uma posição de filiação. Paulo diz que por meio de Cristo nós não temos Deus como patrão, mas nós recebemos o Espírito de filiação, na qual nós clamamos: Abba, Pai. Sim, eu quero ser curado. Sim, eu quero prospere. Sim, eu quero um casamento pleno. Sim, eu quero filhos sábios. Sim, eu quero. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Há tempos atrás eu levando as minhas filhas para a escola, e aí eu disse para elas: filhas, papai está orando. Eu estou orando para que vocês recebam a unção de Daniel, 10 vezes mais inteligência e sabedoria, mais do que o mais inteligente da sua sala. Eu estava testemunhando com a Adélia e com a Antonella esses dias. A gente está começando a ver os frutos dessa oração, porque essa é a promessa dos filhos. Mas querido irmão, quantos irmãos têm tido uma visão errada de Deus, têm vivido completamente uma vida escassa, uma vida debaixo de medo? Tem pessoas que eu vou conversar com elas e a vida dela é uma tribulação constante. Tem gente que eu tenho medo de conversar com ela, porque assim, você fica oprimido. A visão que ela tem de Deus não é a mesma visão que nós temos. É prova, 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 prova. Eu falei: mas gente, esse Deus aí, eu saio fora. Isso não é Deus não, isso é um demônio. E é justamente o demônio mesmo. João capítulo 10, verso 10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E tem gente que sai testemunhando o que o diabo está fazendo, e ainda dá esse atributo a Deus. Não. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não teremos, que Deus está conosco. Isso vai cooperar para o nosso bem. Ainda que eu não consiga entender nessa equação inteira, eu que vou sair bem dessa jornada. Eu não estou querendo aqui acusar ninguém, não é o meu objetivo. Nós sim passamos por adversidades, porque Deus não quer filhos mimados, mas eu quero te orientar e te reposicionar para a posição de filho. Os filhos são amados, os filhos são herdeiros, os filhos desfrutam aquilo que o Pai tem preparado para mim e para você. Hoje meu apelo para você é que aquilo que era o fim para você é o começo para a bondade de Deus. Sabe qual que é o dia que você tem que provar muito de Deus? É o dia que você acha que você não merece. Aquele filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, qualquer coisa agora que vai acontecer, prato de comida que ele vai comer, ele sabe que ele não merece.
quando os seus olhos se abrem para isso, algo acontece no coração dele. O espírito da gratidão. Vou te dar uma liçãozinha de casa para a gente encerrar esse culto. Quando o pneu do seu carro furar, quando alguma coisa queimar na sua casa, ao invés de você murmurar e reclamar, diga: ainda bem que eu tenho um carro. Ainda bem que eu tenho uma família. Ainda bem que eu tenho recurso para remendar o pneu desse carro. Pode você pensar em murmurar, escolha 3 razões pelas quais você pode agradecer. Ainda bem que tem muita coisa. A grande questão é que o filho pródigo não consegue ver, mas tem muita coisa que te serve. Existe anjos te cercando. Existe suprimento liberado para você.